Eu estou muito emocionada com a afinação desse coral. Vocês realmente mexeram com todo mundo. Eu queria dizer que é uma alegria estar aqui com vocês, partilhando um pouco das reflexões da doutrina espírita e dividindo algumas análises desse tema que é tão oportuno que nós vamos abordar na noite de hoje, o direito de nascer. Mas, antes de entrar no tema, eu queria fazer uma homenagem. Amanhã é Dia dos Pais e eu não podia deixar passar em branco. Então, eu quero homenagear os pais da geração passada que foram ousados, corajosos, trabalhadores e encheram seus lares de filhos. Eu tive o privilégio de conhecer um desses heróis, o senhor Otacílio Pinto de Macedo, em Lavras da Mangabeira. E eu sou amiga de uma das filhas dele, teve 24 filhos, 14 com a primeira esposa, e quando ficou viúvo, teve mais 10, do qual um desses filhos é uma amiga querida, uma irmã para mim. Então, hoje quero homenagear esses pais que tiveram essa coragem, mas também homenagear os pais modernos, que, apesar de terem poucos filhos, estão partilhando as alegrias e também as tarefas do lar moderno. E eu fico muito feliz aqui de homenagear com essa foto o meu genro, que também é um paizão desse tipo aí. Então, pai é um presente para a vida. E quem tem um pai sabe disso. Então, nossa homenagem a todos os pais pelo dia de amanhã. Mas vamos ao nosso tema: o direito de nascer. Todos vocês assistiram durante a semana, nos noticiários, nas redes sociais, um grande debate que está se estabelecendo no Brasil para que seja descriminalizado o aborto, ou seja, que o aborto não seja crime no Brasil. Infelizmente, isso já aconteceu em Portugal, mas nós tivemos uma semana também de vitórias, porque na Argentina, a Câmara dos Deputados aprovou isso, mas o Senado não legitimou e derrubou o que os deputados haviam homologado. No entanto, a vitória foi muito apertada. Na Argentina foram 37 votos contra 31. Então, é um tema que está sacudindo as nações, envolvendo toda a sociedade, e a doutrina espírita tem obrigação de trazer à tona esses temas para esclarecer a todos nós. Porque hoje se comete aborto de muitas formas, inclusive das famílias em casais bem casados, estruturados e gente de bem. E nós temos que saber que a vida é um sopro divino, a vida humana. E como sopro divino, ela começa da fecundação. Aqui no Brasil se pretende que seja descriminalizado o aborto até o 3º mês da gravidez. Querendo dizer que entre o zigoto e o 3º mês da gravidez, aquilo não é nada, não é um ser humano, é descartável. No entanto, quem está a favor do aborto, quem está a favor dessa descriminalização do aborto, avoca direitos de liberdade, que a mulher possa decidir se leva adiante uma gravidez ou não. E que cabe a ela unicamente os direitos sobre o seu corpo.
Esse é um dos argumentos, um dos mais fortes das ativistas de hoje. No entanto, se comete aborto por 2 motivos, generalizando. O primeiro é que a gravidez não é desejada. O segundo é que a gravidez é inapropriada, ou seja, por alguma anomalia, por alguma doença, por alguma enfermidade, alguma patologia do feto. E nós espíritas temos um compromisso com a vida e com a verdade. Não podemos calar nesse momento, de forma nenhuma. Então, a vida humana é um sopro divino. Não importa o que a ciência, a filosofia ou a religião disser. Quem vai cometer aborto, comete sendo crime ou não sendo crime. Por isso que a doutrina espírita tem um papel importantíssimo nos dias atuais para alertar as consciências. E é esse o trabalho que nós devemos fazer. A vida humana não pode estar nas mãos do judiciário, não pode estar nas mãos de uma democracia, não pode estar nas mãos de um terceiro. Vocês sabem que Sócrates tomou veneno a mando de uma democracia. Era uma democracia. Quem decidiu que ele tomasse o veneno eram tiranos sanguinários. Jesus Cristo foi condenado à morte e julgado de forma legal, todo um processo legal. Então não é porque se aceita em Portugal ou nos Estados Unidos que a descriminalização do aborto ou os direitos da mulher podem prevalecer perante as leis naturais, ou seja, as leis divinas. E nós espíritas que sabemos as razões profundas de não aceitar nada que viole a vida, temos o papel de falar sobre isso. E é claro que aqui eu não pretendo esgotar o tema, mas trazer um alerta para todos nós que estamos vivendo esse momento. Então, nascer é um direito. O flagelo dos abortos clandestinos tem vindo à tona porque os médicos e as próprias gestantes, que agora se tornam pacientes, resolveram falar e querem legalizar. Na verdade, alguns apelam para o lado religioso, outros sobre os argumentos científicos ou filosóficos. Agora eu pergunto para vocês, como resolver um impasse desses? Se não for esclarecendo a sociedade, a comunidade, diante de todos os aspectos que envolvem o aborto. Científico, filosófico, moral, ético, mas também espiritual, que para mim é o argumento mais forte e mais autêntico que pode demover as ignorâncias que permeiam as ativistas que defendem essa prática. Então, primeiro ponto, a responsabilidade pela vida humana, ela ultrapassa as portas do túmulo. E nós temos que falar sobre isso. Se ultrapassa as portas do túmulo, nós precisamos compreender como isso funciona. Existem clínicas clandestinas de aborto. E legalizar o aborto é um comércio. É um comércio. O nosso serviço público de saúde já tem problemas que nem cabe a mim enumerá-los, basta precisar dele. Vocês imaginem oferecendo um serviço desse, porque na hora em que ele deixa de ser crime,
ele vai ser oferecido para a comunidade, para a sociedade. Então, nós precisamos entender que aquele zigoto, aquele feto que está ali, o coraçãozinho dele começa a bater com 16 dias. Essa pesquisa está publicada na revista eLife. Com 16 dias, o coração humano já bate. E esse tamanho ali é 2 milímetros. Entre 2 e 3 milímetros. Antigamente, os cientistas acreditavam que o coração humano só se desenvolvia aos 21 dias. Hoje, cientificamente está comprovado que a ligação perispiritual para impulsionar o coração humano acontece no 16º dia da gestação. Ali nós temos algumas fotografias da fase de desenvolvimento do ser humano. Na primeira ali em cima, nós temos o óvulo sendo fecundado. E o Dr. Alberto Almeida, espírita, no 7º Congresso Espírita, nos Estados Unidos, acho que foi na Flórida, ele faz uma viagem contando como é que milhões de espermatozoides percorrem 20 centímetros para fecundar um ovo e apenas um consegue, via de regra. E ele faz de uma forma alegre, comparando a Romeu e Julieta. E ele diz o seguinte: como é que o espermatozoide sabe qual é o óvulo, qual é a trompa que tem o óvulo maduro? Quem escolhe o óvulo? Quem escolhe o espermatozoide? Porque, via de regra, numa corrida de 20 centímetros com bilhões de espermatozoides e uma entrada no útero que se fecha rapidamente e só alguns conseguem passar, quem deveria vencer essa corrida seria o mais forte, o mais saudável. E na verdade isso não acontece. Nem o espermatozoide que fecunda o óvulo é o mais forte daqueles bilhões, e muitas vezes nem aquele óvulo que amadureceu é um óvulo perfeito, mostrando para nós que há um mecanismo incompreendido pela ciência, e ele é médico. Nós espíritas sabemos o porquê. O espírito é quem, a partir da fecundação, primeira ligação do espírito com a matéria, é ele que modela o novo corpo. É ele que dá o impulso e que escolhe o espermatozoide, sabe em que trompa, se é do lado direito ou se é do lado esquerdo. É ele que determina, ou a equipe espiritual encarregada disso, nos casos daqueles que não planejam a própria reencarnação. De forma que nós não podemos calar esse argumento. Antes de nascer, há um espírito que modela e escolhe 23 pares de cromossomos da mãe e 23 pares de cromossomos do pai. E assim, dentro da barriga de uma mãe, de uma gestante, aquele corpo não lhe pertence. Porque no momento exato em que o espermatozoide e o óvulo se fundem, que é uma fusão, é fabricado um ácido chamado desoxirribonucleico, que popularmente nós conhecemos como DNA.
Para nós brasileiros, o ácido é o ADN, ácido desoxirribonucleico. Em inglês, desoxirribonucleico acid. Daí porque se popularizou DNA. E ali, naquele momento, o zigoto já tem uma identidade internacional. Já se pode determinar toda a formação física do novo ser. Por isso que a ciência diz que durante essa formação do zigoto, nós já podemos dar uma identidade a esse novo ser, e essa identidade é humana. Mas o Conselho Federal de Medicina mandou uma nota para o Supremo dando aval para a descriminalização do aborto no Brasil até o 3º mês de gravidez. E os médicos... Tu pode clicar nessa revista para mim? Não tá, né? Vê se, depois eu passo para vocês. É um vídeo em que psiquiatras, pediatras, obstetras, uma série de médicos gravaram e está circulando na internet de que aquela opinião do Conselho, muito embora seja um órgão federativo, disciplinador e represente a categoria, naquele enunciado, naquele aval, não representa os médicos, porque eles são a favor da vida, a partir da fecundação. Então, esse é o formato que o movimento quer considerar descartável e que a sociedade brasileira adote. Há 12 semanas, seria o 3 meses de gravidez, em que tudo já está formado, tudo, até o cérebro. Então, meus amigos, quem é a favor do aborto está dizendo que até o 3º mês ali não tem um ser humano. Está dizendo que a vida é para ser gerada e, se for conveniente, eu posso ou não descartá-la. Vejam que hoje nós temos a opção de não engravidar. Temos toda a informação, todos os recursos, todas as condições para evitar uma gravidez. Então, é normal se perguntar: eu engravido primeiro para matar depois? Existem pessoas de primeira, de segunda e de terceira categoria? As de segunda e de terceira são descartáveis? São essas as perguntas que a gente precisa fazer. Eu gero primeiro um ser humano e mato depois porque eu não quero? Porque eu sou dona do meu corpo? A única contribuição do pai e da mãe é a carga genética que ele oferece. No zigoto, ou seja, quando esses dois, o óvulo e o espermatozoide, se fundem, para se formar o corpo humano, não precisa de nada, absolutamente nada. Depois que ele está formado, é que ele precisa apenas se nutrir para crescer. E aí é onde entra a coparticipação da mãe. Mas ele já está formado e ele se formou sozinho. A pergunta que nós fazemos é: esse é um embrião humano.
está perguntando é: esse embrião tem direitos? Se fôssemos nós que estivéssemos no processo de reencarnação, a lei brasileira garantiria o meu retorno? Esse embrião tem direitos? Porque se aprovar a descriminalização do aborto, eles não têm mais direito. A doutora Priscila Coleman, da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, ela fez uma pesquisa e está ali, 877 mil mulheres. Dentre essas, 163 mil haviam passado por um aborto, ou espontâneo ou provocado. Só que nessa pesquisa, as mulheres que passaram por um aborto representam menos de 20%, dá 18,57%. Então é uma amostra pequena, menos de 20%, mas os resultados são surpreendentes. Essa pesquisa revelou uma ligação muito forte entre a prática do aborto e as doenças psíquicas. A mulher que comete aborto, ela tem uma predisposição para a depressão, o alcoolismo, o uso de drogas e o suicídio. Os transtornos mentais aumentam num grau surpreendente. E eu repito, na amostra dela, só havia 18,5% de mulheres que cometeram aborto. Isso é um quadro preocupante. Mas a doutrina espírita nos explica o porquê disso. Vocês já imaginaram que a lei divina está escrita na consciência? E quando nós infringimos essa lei, nós sentimos culpa. Essa culpa pode descambar para o remorso, e o remorso tem sequelas graves no psiquismo humano. Daí essa ligação, essa relação direta entre as doenças mentais e a prática do aborto. Imagine se essa pesquisa tivesse sido feita apenas com as mulheres que provocaram aborto. Eu tenho uma amiga que fez ligadura depois do segundo filho. Passou-se alguns anos e ela desenvolveu uma tristeza profunda. E dizia sempre para o marido que tinha se arrependido de ter encerrado as atividades de gerar filhos. Sabe como ela conseguiu superar essa tristeza? Porque ela tem tudo. Ela é uma pessoa bem-sucedida, é uma empresária. Ela tem um marido no que a gente poderia chamar de almas afins. Os filhos dão os problemas da adolescência, mas não causam grandes problemas. E, no entanto, ela tinha uma dor que ela não sabia explicar. E quando eu falei para ela sobre a visão espírita, ela, não sendo espírita, resolveu assumir uma cadeira de professora e hoje leciona nas escolas da periferia com crianças que faltam tudo.
E ela diz a mim que, por mais dramático que seja dar aulas numa escola da periferia, onde a maioria das alunas e dos alunos, os pais, sofrem de alcoolismo, estão presos, envolvidos no tráfico de drogas, e as crianças estão crescendo praticamente abandonadas do afeto, ela encontrou uma alegria em seu coração. Então nós temos que verificar pelos olhos da ciência, pelos olhos da espiritualidade, as consequências que o aborto pode causar numa criatura desavisada. Porque, meus amigos, existe uma diferença muito grande, e essa diferença é entre a morte natural e o assassinato. E matar uma criança no ventre materno é um infanticídio, é um assassinato. E um assassinato de um ser que não pode se defender. Então, na questão ética, moral e espiritual, a morte provocada é um crime. E um crime grave. O embrião humano é uma vida. Não é algo que seja e possa ser descartado. É uma vida e é uma vida humana. Nesse embrião vivo, é o único órgão no qual se desenvolve o tubo neural, que vai dar origem ao sistema nervoso humano, ao cérebro, aos neurônios. Então é inquestionável que isso é um ser humano. E além de ser um ser humano, é uma vida diferente da vida da mãe. Não é a mesma coisa, é outro ser. O código genético é diferente dos pais. Se fosse igual, aí sim, era propriedade da mãe. Mas nós espíritas sabemos que o espírito que reencarna como nossos filhos não nos pertence. É um convite divino a participar da evolução desse ser. E muitas vezes nós estamos envolvidos no processo de sofrimento em que ele estava antes de vir para cá. Então, nós precisamos entender que cada ser humano tem direito à vida. Alguns acham desnecessário falar sobre as consequências espirituais. Mas eu vou dar uma referência. No livro Ação e Reação, da série André Luiz, no capítulo 15, tem uma conversa do mentor Silas com André Luiz e Hilário, 2 médicos no mundo espiritual. E Silas é abordado por Hilário perguntando assim: se é uma falta grave cometer aborto. Silas responde que não é uma falta grave, é um crime gravíssimo. E que as mulheres que deliberadamente fazem vão encontrar sequelas no mundo espiritual. Quando desencarnarem, vão se sentir redivivas, mas estarão doentes e infelizes. A maneira de reparar isso seria uma nova encarnação. E quando a pessoa comete um aborto deliberadamente, concorda com ele, a matriz genésica, ou seja, os centros vitais da mulher, ficam lesados. Na próxima encarnação, ela vai ter predisposição a várias doenças
no aparelho genital, como tumores cancerígenos, vaginismo, metralgia, aquelas dores no útero, abortamentos espontâneos, porque o útero, as paredes do útero não suportam o óvulo ali. Mas isso não é um castigo, é uma predisposição, porque todo dano causado precisa ser reparado. Quando nós violamos as leis divinas, temos que entender que só se arrepender de ter violado não resolve o problema. Nós temos que reparar. E uma das formas de reparar é valorizando a vida, é apoiando, é colaborando com a obra divina. Só que para as mulheres que fazem um aborto, na outra encarnação em que elas poderão gerar filhos, os espíritos que reencarnarão por elas serão espíritos criminosos e suicidas. Está lá, capítulo 15 do livro Ação e Reação. Porque sendo mãe daqueles que violaram a vida, elas estarão colaborando no reerguimento daqueles que fracassaram perante a vida, ou que tiraram a vida de alguém, ou a própria vida. E essas mães geralmente aprendem a orar, aprendem a se sacrificarem por amor e valorizam a vida e vão aprendendo a serem cada vez mais próximas de Deus, porque a vida pertence a Deus e nós não temos o direito sobre ela. Nem da nossa própria vida nós podemos violá-la. É por isso que num país de tantos desajustes, nós protegemos os ovos das tartarugas marinhas. É lindo lá em João Pessoa, já em Cabedelo, na divisa, aqueles ninhos, e no dia certo a gente vai à praia e vê as tartaruguinhas voltando para o mar. Mas se não houvesse uma lei de proteção ambiental, de conscientização, elas já estariam extintas. A lei brasileira também protege os ovos das araras azuis. E por que nós queremos matar os óvulos fecundados dos seres humanos? Ter o direito de fazer isso. Esse é um cartaz que a Federação Espírita Brasileira adota numa campanha permanente de valorização da vida contra o aborto. E na questão 880 do Livro dos Espíritos, qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? A vida. O primeiro direito do homem, do ser nosso, é a vida. E ela não pode estar na mão de ninguém. O Dr. Bernard Nadson, meu inglês é muito ruim na pronúncia, ele chefiou uma das maiores clínicas de aborto nos Estados Unidos, legalmente. Certa feita, ele resolveu filmar uma prática abortiva, porque lá era permitido, com um instrumento que havia sido inaugurado, a ultrassonografia. E a partir dessa filmagem, o Dr. Bernard se tornou a favor da vida e é contra o aborto. Ele pessoalmente fez mais de 5.000 abortos na clínica dele e chefiou
mais de 60 mil. Esse vídeo ainda está na internet disponível, chama-se O Grito Silencioso. E ele moveu uma campanha para que toda mulher gestante tivesse o direito a uma ultrassonografia antes de decidir em assassinar o próprio filho. Então, dentre todo esse contexto, é possível que se conclua numa decisão política pelos direitos da mulher. É possível que se olhe as questões da saúde pública, mas nós precisamos pensar o que estamos fazendo com a vida humana. Não adianta a gente proteger tartarugas marinhas, araras azuis e assassinar a forma humana em seu estágio embrionário. Ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, nem contra a sua própria vida. E eu trouxe aqui uma frase de um padre, porque, graças a Deus, a Igreja Católica e a CNBB têm mantido uma campanha permanente em defesa da vida. E olha que eles não têm nem ideia das razões que nós espíritas temos para defender a vida. E eu louvo a iniciativa deles. E ele diz o seguinte, eu anotei para não ler, misturar. Ele diz o seguinte: a dignidade da vida não depende do seu estado de saúde, nem da sua duração. Onde quer que esteja presente o sopro da vida humana, aí está um valor incalculável, ante o qual todos nós devemos nos curvar. Achar que uma criatura ou uma criança com comprometimento físico ou mental não tem o direito de nascer, não tem o direito de viver, é uma das maiores ignorâncias e arrogâncias humanas. Porque se você perguntar a uma mãe que tem um filho assim, com microcefalia ou com qualquer outra limitação, você vai ouvir e vai sentir naquele coração que aquela criança é tudo na sua vida. Você se emociona falando com uma mãe que tenha um filho com alguma limitação e vai entender a grandiosidade do amor envolvido naquele processo da recuperação de um espírito que está passando por uma purgação, que está ali para crescer, porque ele não é o corpo, ele é um espírito temporariamente habitando um corpo que lhe é provisório e que lhe vai fazer a drenagem das enfermidades espirituais e morais que ele ainda tem. E Deus, quando escolhe uma mãe para que esses espíritos terminem a sua depuração, Ele escolhe a dedo. Ele não escolhe pela beleza física, nem pela quantidade de dinheiro que ela tenha na terra. Ele escolhe pela capacidade de amar. Ali tem um feto com 11 semanas e 3 dias. Do lado esquerdo de vocês, a medida em polegadas, e do lado direito em milímetros. Nesse livro, Gestação Sublime Intercâmbio, do Dr. Ricardo de Bernardi, esse livro trata mais aprofundadamente dos abortos espontâneos, que não vai dar para a gente tratar aqui. Mas quem tiver interesse de ler,
eu recomendo para abortos espontâneos, porque até neles há uma razão maior e uma colaboração da mulher na obra divina. Isso aí é o estágio em que o óvulo adere ao útero materno e onde começa todo o processo de modelagem do novo corpo. Então, pergunta 358 do Livro dos Espíritos: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gravidez? Há crime sempre que transgredis as leis de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja, não é só a mãe, todos os envolvidos, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento, porque impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento e o corpo que estava em formação. Está aí. Quem quiser consultar, pergunta 358 do Livro dos Espíritos. E, já finalizando, está lá em Êxodos, Moisés: não matarás. As aborteiras, os médicos, os mentores intelectuais, que são os companheiros, qualquer um que colaborar na prática do aborto está cometendo um crime perante a lei divina. Porque bendito é o ventre de teu fruto. A vida provém da vida. O corpo procede do corpo. Mas o espírito que modela e que assume a vida desse corpo é de origem divina. Portanto, não cabe a nós exterminá-lo. Muito obrigada a todos. E que as barreiras do túmulo, quando transposta, não nos peguem ainda ignorantes perante as leis divinas. E seja o que for que nós tenhamos errado por ignorância, há sempre um caminho a ser trilhado que não seja pela dor. Ajudar a vida, ajudar os idosos no seu processo final de vida, assistir as crianças que estão órfãos ou abandonadas, tudo isso faz parte de um procedimento que nós precisamos ter em favor da vida. Porque a carência de todo o entendimento sobre isso é muito grande. E, infelizmente, o aborto é uma realidade, mas não pode ser legalizado. Que Jesus nos abençoe. E muito obrigada pela paciência de vocês e pela noite agradável que tive aqui.